do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós. Estamos aqui de volta, mais uma vez, para darmos continuidade às nossas leituras. E hoje com o livro Fonte Viva, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição que eu escolhi para hoje está lá no capítulo 55, Elucidações. Esses livros sempre se iniciam com um pequeno trecho do Evangelho de Jesus. Nesse caso aqui, foi retirado da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, onde Paulo diz o seguinte: por que não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor? E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. E Emmanuel comenta: nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para o proveito desejável os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir. Porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a de prestação de serviço em seu nome. Compreendendo que a pregação de nós mesmos com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Elucidações. É uma lição fundamental para quem se propõe a divulgar o Evangelho de Jesus, para quem se propõe a se doar para o Evangelho de Jesus. Nós, muitas vezes, temos a oportunidade de conversarmos com pessoas que, inclusive, que pensam diferente de nós, e muitas vezes colocamos as nossas opiniões. As nossas opiniões são importantes, mas não são as mais importantes. É fundamental que quando nós saiamos a divulgar o Evangelho de Jesus, tenhamos claro para todos nós que nós estamos sendo simplesmente porta-voz de Deus, porta-voz de Jesus e do seu Evangelho. Não somos nós que estabelecemos as regras, não somos nós que fazemos a nossa interpretação pessoal a respeito do Evangelho. A mesma coisa cabe quando nós falamos na doutrina dos Espíritos. É comum observarmos pessoas colocando as suas opiniões pessoais e deixando de lado o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, quando na verdade estes são os nossos verdadeiros instrumentos de amor. São esses os nossos instrumentos para a divulgação da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus. Chico Xavier, um grande médium que nos trouxe vários ensinamentos
também se balizou fundamentalmente no Evangelho de Jesus e na doutrina dos Espíritos. Nada do que ele traz, nada do que Emmanuel nos coloca é algo pessoal, é algo dele, mas sim a colocação do Evangelho de Jesus na nossa prática do dia a dia, na nossa prática do dia a dia em que nós demonstramos o nosso amor a Jesus e a Deus. Que a paz do Mestre Jesus permita que todos nós, durante toda a semana, durante todos os dias, possamos refletir, sabendo que a nossa missão, a nossa tarefa é da divulgação do Evangelho de Jesus, não das nossas opiniões, não daquilo que achamos melhor para nós mesmos, mas que achamos melhor para a humanidade e para Deus. Que assim seja, graças a Deus.